A história de Davi é uma das mais fascinantes e cheias de nuances da Bíblia. Seu caminho, de pastor de ovelhas a rei de Israel, é marcado por fé, coragem, falhas humanas e um profundo relacionamento com Deus. A jornada de Davi começa nos campos de Belém, onde, ainda jovem, é chamado por Deus para liderar seu povo. Esse chamado é confirmado de maneira singular quando Samuel, obedecendo à direção de Deus, unge Davi em meio a seus irmãos. Quando Samuel viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, pensou consigo mesmo: certamente, o ungido do Senhor está diante de mim. 1 Samuel 16:6. No entanto, Deus disse a Samuel: não consideres a sua aparência, nem a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Esta passagem é um poderoso lembrete de que Deus valoriza o que está dentro de nós, nossa essência e coração, mais do que nossa aparência externa ou estatura física. A unção de Davi sela seu destino e inicia sua jornada para a realeza, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente. A primeira grande prova da coragem e fé de Davi ocorre no Vale de Elá. Golias, um gigante filisteu, desafiava o exército de Israel, zombando deles e do Deus que serviam. Na Bíblia, encontramos Golias vindo pela manhã e pela tarde, por 40 dias, provocando e desafiando os israelitas, dizendo: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17, do 8 ao 9. Davi, ao chegar ao acampamento, ouve as provocações de Golias e pergunta aos que estavam ao seu redor o que receberia aquele que derrotasse o filisteu. Informado de que o rei enriqueceria tal homem, daria sua filha em casamento e isentaria sua família de impostos em Israel, Davi pondera que valeria a pena enfrentar o desafio. Ele mesmo relata ao rei Saul suas experiências passadas, dizendo: teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 36. Quando Saul oferece sua própria armadura a Davi, ele a recusa, escolhendo enfrentar o gigante com as armas que conhecia, sua funda e algumas pedras escolhidas do riacho. A história de Davi e Golias nos ensina uma lição valiosa sobre enfrentar nossos desafios. Davi nos mostra que, às vezes, devemos aceitar desafios e enfrentar nossos gigantes, confiando nas armas e armaduras que Deus nos fornece, e não nas soluções e proteções mundanas que podem não se adequar a nós. Saul quis vestir Davi com sua própria armadura, mas Davi sabia que sua força residia em sua fé e na simplicidade de sua escolha. Esta história nos encoraja a reconhecer nossas próprias habilidades e a fé que Deus tem nos proporcionado, enfrentando os desafios com a confiança de que, se Deus está conosco, podemos superar qualquer adversidade. Os desafios podem parecer gigantes, e os riscos, grandes, mas as recompensas por confiar em Deus e usar os dons que Ele nos deu muitas vezes valem a pena. Assim como Davi enfrentou Golias com fé e a simplicidade de uma funda, somos lembrados de que as nossas maiores batalhas são vencidas não pela força ou armadura, mas pela fé no Deus que nos chama a enfrentar nossos gigantes. Davi, movido não apenas pela coragem mas por uma profunda fé no Senhor, aceita o desafio. Com uma funda e uma pedra, ele enfrenta e vence Golias, demonstrando que a verdadeira força vem de Deus. Davi rapidamente encontra graça aos olhos de Saul, o rei de Israel naquela época. Sua habilidade com a harpa e seu valor como guerreiro o fazem querido pelo rei e pelo povo. Porém, a inveja e a perseguição de Saul não tardam a surgir, à medida que Davi se torna mais bem-sucedido e amado pela nação. No meio desse turbilhão de emoções e conflitos, um episódio exemplifica a nobreza de caráter de Davi e seu profundo respeito pela autoridade divinamente estabelecida. Encontramos na Bíblia a narrativa em que Davi, tendo a chance de matar Saul enquanto este usava uma caverna para se aliviar, escolhe apenas cortar silenciosamente a orla do manto real. Mais tarde, confrontando Saul à distância segura, Davi mostra o pedaço do manto e declara: o Senhor julgue entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade,
mas a minha mão não será contra ti. 1 Samuel 24 do verso 12 ao 13. Davi, mesmo diante da perseguição, reconhece Saul como ungido do Senhor e se recusa a erguer sua mão contra ele. Este momento é uma poderosa lição sobre o respeito às autoridades constituídas. Davi sabia que o trono de Israel seria seu, pois Deus o havia escolhido para isso. No entanto, ele entendeu que tudo deve ocorrer no tempo de Deus, e não através de ações precipitadas que desrespeitem a ordem estabelecida por Deus. Davi nos ensina que a verdadeira liderança e autoridade vem não de tomar o que pensamos ser nossa força, mas em crer nas promessas de Deus e aguardar pacientemente sua vontade. A relação entre Davi e Saul é complexa, marcada por momentos de proximidade e longos períodos de perseguição. Este episódio reforça a ideia de que, mesmo diante de adversidades e injustiças, devemos manter nossa integridade e respeito pelas autoridades, confiando que Deus é justo e fiel para cumprir suas promessas. Aquilo que é para ser nosso, se for da vontade de Deus, cedo ou tarde virá. A chave está em crer nas promessas de Deus e agir de acordo com seus princípios, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Apesar desses desafios, a promessa de Deus se cumpre, e Davi é coroado rei, unificando as tribos de Israel. Seu reinado é marcado por conquistas e pelo estabelecimento de Jerusalém como a capital do reino. No entanto, o poder e o sucesso não o tornam imune a falhas graves. O adultério de Davi com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, marido dela, revelam um lado sombrio de sua personalidade. Este episódio é um dos mais trágicos da vida de Davi, mas também um ponto de inflexão. O arrependimento de Davi é sincero e profundo. Ele reconhece seu pecado diante de Deus, buscando perdão e restauração. Quando o profeta Natã confronta Davi sobre seus atos com Batseba e o assassinato de Urias. Através da parábola do cordeiro, Natã expõe o pecado de Davi, levando a uma profunda consciência de sua transgressão contra Deus. A resposta de Davi a essa confrontação é um testemunho de sua fé e do valor que ele dava à presença de Deus em sua vida. Em seu salmo de arrependimento, Davi clama: "Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito." Salmo 51, verso 11. Este apelo revela que, para Davi, perder o reino seria secundário em comparação à devastação de ser separado da presença de Deus. O coração de Davi anseia pela restauração do relacionamento com Deus, acima de todos os bens materiais, poder ou prazeres que ele possuía como rei. A sua súplica por misericórdia e a petição para que o Espírito Santo permaneça com ele sublinha a essência do que é verdadeiramente valioso na vida: um relacionamento real e íntimo com Deus. A relação de Davi com Deus é marcada por uma intimidade rara, onde louvor, adoração e confissão se entrelaçam. Deus, em sua infinita misericórdia, restaura Davi, embora as consequências de seus atos ainda ecoem em seu reinado e família. A narrativa de Davi nos ensina que, semelhante a ele, o que podemos ter de mais precioso não é poder, bens materiais, prazeres, mas sim um relacionamento real com Deus através de Cristo Jesus. A história de Davi ressoa com a promessa do Evangelho, que nos convida a um relacionamento restaurado com Deus, não por nossos próprios méritos, mas através da graça e misericórdia encontradas em Cristo. A história de Davi nos ensina sobre a natureza humana e a misericórdia divina. Apesar de suas falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Sua vida nos mostra que, independente dos erros, o arrependimento sincero e o amor por Deus podem restaurar e renovar nossas vidas. A promessa de Deus a Davi, de que de sua linhagem viria o Messias, é uma mensagem de esperança e redenção não apenas para Israel, mas para todos os povos. Se você foi tocado pela história de Davi, sua fé, coragem, falhas e restauração, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe suas reflexões nos comentários e compartilhe esta mensagem com outros. Sua interação nos ajuda a espalhar histórias que inspiram, transformam e nos aproximam de Deus. Juntos, podemos explorar as riquezas da fé e da humanidade encontradas nas histórias bíblicas, aprendendo e crescendo em nossa própria jornada espiritual.